Hoje eu preciso falar com vocês sobre como Jorge Messias criou um mecanismo para punir empresas. Isso mesmo, punir empresas consideradas inimigas do regime. Eu vou mostrar para vocês dois documentos que quase ninguém leu, mas que dão ao governo federal um poder assustador, que é o poder de destruir economicamente qualquer empresa que ele considere inimiga. Esses documentos são dois pareceres assinados pelo Jorge Messias na qualidade de advogado-geral da União, aquele Jorge Messias que o Lula indicou para o Supremo Tribunal Federal. Com esses dois pareceres, o Messias criou uma engenharia jurídica que permite ao governo excluir empresas do mercado de contratações públicas, não por fraude, não por incompetência técnica, não, por motivos políticos e ideológicos. É isso mesmo. E eu vou te mostrar aqui como que isso funciona, o passo a passo, com as palavras do próprio parecer. Primeira coisa, você precisa entender o que é um parecer vinculante da AGU. Parecer vinculante da AGU não é uma opinião, não é uma mera sugestão. Quando o AGU emite um parecer e o presidente da República aprova, aquilo ali vira uma ordem obrigatória para todo o governo federal. Isso significa que todo órgão, toda autarquia, toda a fundação pública é obrigada a cumprir aquilo ali. Sem debate no Congresso, sem votação, é uma canetada da AGU e uma canetada do presidente. Essas duas canetadas bastam para criar uma norma que afeta milhões de empresas. O primeiro parecer que eu vou mostrar para vocês é o parecer JM01, de abril de 2023, e nasceu no contexto do 8 de janeiro. A tese central desse parecer é a seguinte: quem praticou ou incentivou atos antidemocráticos pode ser declarado inidôneo e ficar proibido de licitar ou contratar com o Estado por até 6 anos. Gente, 6 anos para uma empresa que depende de contratos públicos, isso é uma sentença de morte. Mas o problema é que a lei de licitações não prevê isso. E o próprio parecer do Messias reconhece. Olha o que está escrito aqui. Sob o prisma estrito da disciplina do Instituto da Habilitação, não há, de acordo com as disposições contidas na Lei 14.133/21, qualquer impedimento à participação em licitação ou contratação de pessoas físicas ou jurídicas que tenham realizado ou incentivado a prática de atos antidemocráticos. Então, ele está aqui confessando, ele está reconhecendo que não tem nada na lei que impeça a participação dessas pessoas. Você viu aqui. Então, o próprio parecer admite. A lei não proíbe, não existe essa previsão legal. E mesmo assim, o Messias continua, ele segue em frente e ele inventa essa proibição. Ele pega o inciso 10 do artigo 155, que fala em comportar-se de modo inidôneo, e dá uma interpretação que a lei nunca pretendeu. Olha aqui. Parecer do Messias. Em nenhum momento, o supracitado caput do artigo 155 da Lei 14.133 estabelece textualmente como requisito para a responsabilização do licitante e do contratado que a prática da infração cometida tenha se dado durante a realização de procedimento licitatório ou durante a execução contratual. Vocês percebem o que ele fez aqui? A lei fala em infrações de licitação. Fraude, descumprimento de contrato, documento falso, coisas do mundo das licitações. Aí o Messias, o que ele fez? Ele pegou essa regra, que se refere apenas às licitações, e estendeu para qualquer comportamento da vida do cidadão, qualquer coisa que o governo chame de antidemocrático. Isso é criar punição por interpretação. Isso viola o princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Parecer não é lei, e o Messias sabe muito bem disso, ele não é legislador. E aqui vem o ponto mais perigoso. Quem decide o que é antidemocrático? O parecer, claro, ele não define isso com precisão. Ele fala genericamente, em atos atentatórios ao Estado democrático de direito. E quem julga no caso concreto? Olha o que ele diz aqui. Analisando a questão sob a perspectiva do Poder Executivo Federal, a competência para a aplicação da referida sanção incumbe ao ministro de Estado, nos casos de aplicação por órgão do Poder Executivo, ou ainda, nos casos de aplicação por autarquia ou fundação, a autoridade máxima da entidade interessada. Isso está no parecer. Ou seja, cabe a sanção aos ministros indicados pelo presidente, gente do próprio governo. O governo é quem vai decidir o que é antidemocrático. É o governo que aplica a punição. Ele é juiz e parte ao mesmo tempo. Na prática, isso significa que qualquer empresário que tenha financiado protesto, carro de som, ônibus, que tenha apoiado publicamente a oposição, que tenha feito doação para a campanha de adversário do governo, qualquer um pode ser enquadrado. Basta que o ministro decida que aquilo ali foi algo antidemocrático. O próprio Messias reconhece esse risco. Olha aqui.
Olha o que ele diz. A aplicação de medida ou sanção que venha a restringir ou impedir a participação de pessoas físicas ou jurídicas em licitações ou contratações públicas, caso não precedida de efetiva comprovação da conduta ilícita, no caso, a prática ou estímulo de atos antidemocráticos, poderá vir a configurar desvio de finalidade. Ele mesmo admite que pode ter desvio de finalidade nisso aí. Mas, mesmo assim, ele entregou essa ferramenta para o governo. 8 meses depois, em dezembro de 2023, veio um outro parecer, o JM 04, com a mesma lógica, o mesmo método, só que ele mudou o alvo. Agora são as empresas autuadas por infrações ambientais. O parecer diz expressamente que se apoia no JM01. Então, o JM04 está se apoiando no JM01. Olha o que ele diz. Quanto aos aspectos que envolvem a interpretação da Lei 14.133 de 2021, os quais, por evidência, são os mesmos analisados no parecer no anterior. É a mesma construção jurídica. Se o parecer JM01 é inconstitucional, tudo o que foi construído sobre ele também vai ser. Agora, quem for autuado por queimada, desmatamento acima de 1.000 hectares ou maus tratos a animais com morte, pode ser declarado inidôneo e ficar fora das licitações por até 6 anos. E aqui vem o detalhe mais brutal. Quando começa o processo de punição? Quando o fiscal lavra o auto de infração. E ele diz, né, que esse momento, o momento da lavratura do auto de infração, a toda evidência, deve ser considerado como o momento da lavratura do auto de infração, né? É o início do processo de punição. Vai ser contado a partir daí. Então, preste atenção, não precisa de condenação, não precisa de julgamento. Basta o fiscal do IBAMA lavrar um auto de infração e o governo já pode instaurar o processo para te excluir do mercado público. Você ainda nem se defendeu. Agora pensa, quem são os maiores autuados pelo IBAMA? São os fazendeiros, os frigoríficos, empresas de mineração, madeireiras, o agronegócio inteiro. Justamente o setor que, politicamente, todo mundo sabe, é o mais distante do governo Lula, é o mais de direita. Será que isso é uma coincidência? Mas o pior ainda não veio. Imagina só o seguinte cenário. Você é autuado pelo IBAMA, tá? O governo te declara inidôneo. Você recorre no processo ambiental. Aí você ganha, você é absolvido. A autuação é anulada por falta de provas, por exemplo. A sua inidoneidade, nesse caso, vai cair? Não necessariamente. O parecer limita a vinculação a apenas 2 hipóteses aqui. Eventual declaração de inidoneidade em razão de infrações administrativas, especialmente lesivas ao meio ambiente, terá seus efeitos cessados no caso em que, no âmbito criminal ou no âmbito do processo administrativo de apuração de infração ambiental, for reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Nas demais hipóteses, deverá prevalecer a autonomia da instância licitatória contratual. Traduzindo esse juridiquês aqui. Se você foi absolvido por falta de provas, por prescrição, por nulidade processual, por qualquer motivo que não seja o fato não existiu ou não fui eu, a inidoneidade continua de pé. Ou seja, você foi absolvido e continua punido. Isso é o oposto da presunção de inocência prevista no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O parecer do Messias, ele inverte essa lógica. Ele primeiro pune e depois ele pergunta. E não pense você que a gente está falando de uma multa, de uma advertência. A punição é radical. O parecer JM1 é explícito. Olha aqui. A declaração de inidoneidade impedirá o sancionado de contratar ou licitar no âmbito da administração pública, direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos, nos termos do parágrafo 5º do artigo 56 da Lei 14.133/21. Todos os entes federativos, União, estados e municípios. Se o governo federal te declara inidôneo, você não contrata nem com a prefeitura da sua cidade, por até 6 anos. Para empresas que dependem de contratos públicos, construtoras, empresas de tecnologia, fornecedores de equipamentos, de prestação de serviços, isso aí significa, na prática, ir à falência. Isso não é uma sanção proporcional, isso é uma verdadeira destruição econômica. E repara só, nos 2 pareceres, o conceito que abre a porta para essa punição é o mesmo: comportar-se de modo inidôneo, uma expressão vaga, aberta, onde cabe praticamente qualquer coisa. O próprio Messias cita a doutrina do Marçal Justem Filho para dizer que esse conceito exige a atuação
do sujeito deve caracterizar-se como antijurídica em face de algum dispositivo legal ou contratual. Não é possível remeter a algum juízo opinativo fundado em preferências subjetivas ou processos psicológicos irracionais do administrador. A doutrina, que ele próprio citou aqui, diz que não pode haver juízo subjetivo, mas o sistema que ele criou é inteiramente subjetivo. Quem decide se a conduta é antijurídica? O ministro de Estado. Quem decide a gravidade da conduta? O ministro de Estado. E quem indicou esse ministro? O presidente da República. Então, eu vou resumir. Os dois pareceres violam pelo menos 5 princípios constitucionais. O primeiro deles, o princípio da legalidade. Só a lei pode criar restrições ao direito de licitar. A Lei 14.133 não prevê exclusão por atos políticos, nem por autuações ambientais sem condenação. O Messias inventou isso por interpretação que ele extraiu do seu trato coloretal. Ele violou conscientemente o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, princípio da legalidade. Segunda coisa, princípio da tipicidade. Comportar-se de modo inidôneo é um conceito vago que foi esticado para abarcar qualquer conduta que desagrade o governo. Infrações administrativas precisam ser claras e específicas. Terceira coisa, presunção de inocência. Uma simples autuação ambiental, que é um ato unilateral de um fiscal, só isso já basta para iniciar o processo de exclusão do cara. E mesmo com a absolvição, a punição pode continuar. Então, isso viola, portanto, a garantia do artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Quarta coisa, separação de poderes. Isso viola também a separação. Criar novas hipóteses de restrição de direitos é função do poder legislativo. O Messias fez isso por parecer sem o Congresso. Legislou pela porta dos fundos. Quem legisla como AGU, não se engane, vai legislar também como ministro do STF. Quinta coisa, igualdade nas licitações. O artigo 37, inciso 21 da Constituição, garante igualdade de condições a todos os concorrentes. Quando o governo pode excluir quem quiser com base em critérios políticos, essa igualdade já foi para as cucuias, já foi destruída. E agora esse homem aí está querendo ir para o Supremo Tribunal Federal. O tribunal que existe para proteger, ou deveria existir para proteger, os seus direitos contra os abusos do governo. Então, o Jorge Messias ele está entregando esse instrumento de opressão para o governo. Ele, como advogado-geral da União, construiu um sistema que permite ao governo federal punir empresas por motivos políticos, sem lei, sem julgamento, sem garantias reais. Ele transformou a lei de licitações, né, que deveria garantir uma competição justa, ele transformou essa lei num instrumento de perseguição. Ele interpretou a Constituição não para proteger o cidadão, mas para blindar o poder do Estado. Se ele fez isso num cargo subordinado ao presidente, o que será que ele vai fazer com a toga do Supremo? Com mandato vitalício, sem prestar contas a ninguém? A sabatina existe para filtrar, para impedir que o tribunal que guarda a Constituição seja ocupado por quem a viola. Os pareceres JM1 e JM4 são prova documental de como o Jorge Messias enxerga o direito, como instrumento de poder, não de justiça, como ferramenta para punir inimigos, não para proteger direitos. Bom, é isso, pessoal. O que eu mostrei hoje aqui não é uma opinião, são as palavras dos próprios pareceres. Os trechos estão aí na sua tela, tudo, né, entre aspas, para qualquer um conferir. Esses dois documentos deram ao governo o poder de destruir economicamente qualquer empresa que ele considere inimiga, tá? Sem lei específica, sem julgamento prévio, com base numa interpretação que o próprio parecer reconhece que a lei não previa. Então, se você acha que o Senado precisa avaliar isso aqui antes de colocar o Jorge Messias no Supremo, compartilhe esse vídeo, manda para o seu senador, porque esse debate precisa acontecer agora. Um abraço e até o próximo vídeo.